Meus irmãos, muita paz. Há alguns dias atrás, estive visitando a passeio alguns museus na cidade de Nova York. E num deles, me liberei um pouco da família e fui a uma das alas onde está o esqueleto de Lucy, o mais antigo ancestral humano encontrado. Confesso a vocês que eu fiquei um pouquinho decepcionado, porque eu esperava um esqueleto de porte alto, mas ela era muito baixinha, muito pequena. E ali eu fiquei analisando a trajetória do espírito, a trajetória do ser espiritual até alcançar a condição racional, amadurecida, na condição de ser civilizado que hoje nós somos. Uma trajetória muito longa. Alguns milhões de anos nos separam de Lucy, ou Lucy, que denunciam que o espírito precisa repetir uma série de experiências, condicionar-se, descondicionar-se, até alcançar a possibilidade de fazer escolhas maduras, seguras e completamente livre de qualquer imposição, condicionamento, dívida ou algo parecido. Sentei-me próximo ao local e fiquei olhando para outros esqueletos, são muitos, o museu é muito grande, meditando exatamente sobre isso. E hoje eu vejo que o espírito, nós que estamos aqui, na condição de espíritos medianos, não somos atrasados, nem somos espíritos superiores, somos na condição mediana, ainda não entendemos precisamente, adequadamente, a função do viver, da própria vida, o significado de estar num corpo, de usar um corpo. Ainda nos identificamos muito com o corpo, ainda tememos a morte e principalmente ainda carregamos muitas culpas. Ainda acreditamos que o sofrimento eleva, evolui, uma série de crenças que nos atrasam. Não nos libertamos de conhecimentos medievais, antiquados, arcaicos, principalmente aqueles trazidos pelas religiões que introduziram a culpa, o castigo, o sofrimento e um Deus punitivo. Ainda somos assim. Não entendemos que somos livres. Às vezes até criamos uma série de algemas que nos escravizam, porque a gente não sabe administrar exatamente essa liberdade. Nós mesmos criamos sistemas para nos referenciar, para nos sentirmos ligados a alguma coisa, porque temos medo de nos perder. Um dos momentos para mim mais difíceis no meu processo de educação foi há muito tempo atrás, quando eu estudava filosofia. Eu estava na faculdade de filosofia e me dedicava ao estudo das categorias kantianas. E Kant é um filósofo bastante preciso, alemão, e ele me dava uma ideia de liberdade muito grande, que eu tinha que conquistar. E aquilo me fazia esquecer a existência de Deus, embora Kant não deixava de ser um indivíduo religioso. Mas a filosofia dele me distanciava um pouco de Deus, e aquilo me trazia um certo temor, um certo medo. Como assim? Eu perder a noção de Deus? Nós temos esse medo, até esse medo a gente tem. Como deixar de crer?
E eu vou me apegar a quê? Então nós temos muito medo. E a gente então cria referenciais, às vezes absurdos, subjetivamente construídos, mas que nos aprisionam. Não entendemos a encarnação. Achamos que a reencarnação é mera crença. Não, será que existe? Será que não existe? Numa reflexão pueril, destituída de fundamentos lógicos até, a reflexão. Quando a gente nega, porque nos apegamos a um sistema que foi emprestado, que foi outorgado por uma crença imposta, infantil, até na infância. Nós não somos livres para pensar sobre a própria vida, porque temos esses condicionamentos. Então ali, sentado à frente do esqueleto de Lucy, no Museu de História Natural, na cidade de Nova York, eu meditei sobre a grandeza de Deus e o quanto nós estamos distanciados de entender essa grandeza. O espírito reencarna, vive uma infância um tanto quanto ignorante e sem noção do que lhe vai acontecer. O que pensa uma criança sobre a própria existência? O que pensávamos nós sobre a própria existência? Nada. Não temos ideia. O espírito vem meio que destituído de qualquer noção do que lhe vai acontecer. Mesmo que, porventura, antes de reencarnar, lhe seja dito as provas que ele vai atravessar, mas tudo pode ser diferente, tudo pode ser novo. Então, a infância se caracteriza por uma fase de completo alheamento do sentido e significado da vida. Em geral, atravessa-se uma infância sem percalços, algumas doenças típicas, alguns problemas característicos da evolução do espírito, mas nada de grave. Aqueles que, porventura, na infância trazem já os seus estigmas, as suas marcas, bom, esses sim precisam refletir muito sobre essas marcas de nascença, esses estigmas, processos que deixaram emoções profundas, que não se esquecem, que estigmatizam o espírito. Não, neste caso sim, há que pensar muito sobre esses estigmas. Mas quando eu digo pensar, é preciso que o espírito chegue a uma certa fase da vida, que olhe para esses processos lá atrás, tenha compreensão completa do seu significado. E o que é compreensão completa do seu significado? Quer dizer o seguinte: eu olho para o meu estigma, eu olho para trás, eu vejo a experiência dolorosa, eu vejo o trauma, eu vejo o conflito, eu vejo o problema, e ele não me pode causar hoje nenhum medo, raiva, mágoa, angústia, sofrimento, pesar, nada. Porque enquanto a experiência passada me causar qualquer emoção desse tipo, ela ainda não foi totalmente compreendida. Só será compreendida quando ela for lembrada e não me causar nenhuma espécie, nenhum problema. For lembrada até com uma certa satisfação de ter vivido e ter aprendido. Mas se ainda me traz raiva, se ainda me traz mágoa, se ainda tenho remorso, se ainda desejo fazer alguma coisa por causa daquilo, não foi compreendida a experiência. Mas, em geral, o espírito passa pela infância, tipicamente com experiências agradáveis. A grande maioria dos espíritos, a infância é agradável. Há hoje todo um cuidado com a criança, há até um estatuto da criança, como há do idoso.
há até um respeito maior à criança. Então, e essa infância cada vez tem sido menor. Antigamente, uma pessoa de 18 anos ainda era uma criança, não se respeitava. 21 anos era a maioridade. Em alguns países hoje, a maioridade é 16 anos de idade. Mas pode observar como uma criança de 12, 13 anos de idade já tem noção completa de realidade. Dá até um banho nos pais. Né? Nos ensinam muita coisa. Os espíritos já estão nascendo, querendo apertar o botão do computador. Nos dão lição de moral, porque acompanham a evolução no mundo espiritual, também se processa, também se aprende. Se aqui a gente usa o computador, lá se usa muito mais tempo. Porque a evolução do outro lado é muito mais acelerada. Mas tudo bem, passa-se a infância, o espírito vai enfrentar a adolescência. Essa é uma fase crítica, bastante crítica. Muitos emperram aí. Porque é a adolescência que marca o início da encarnação. A gente pensa que é na reprodução, na anidação, na fecundação. Não. O início da encarnação, da reencarnação, é na adolescência. É ali que você percebeu que você chegou. É ali que você começou a confrontar-se quem você era e quem a vida está querendo que você seja. É ali que você se afirma. Em geral, vai dos 12 aos 20 anos de idade. A adolescência. Fase de transição. Mas não é transição só física, não. Porque as transições físicas, embora sejam bastante intensas, as mais importantes são as transições psicológicas. Quem eu sou? Sou homem? Sou mulher? Como devo me apresentar? Que devo conquistar? Que complexos psicológicos devo vencer? Uma série de interrogações, milhares de dúvidas, incertezas, medos. Porque está começando. Sou eu e eu. Meu pai é diferente de mim, minha mãe é diferente de mim. Eu sou um espírito. Só não afirma isso porque ainda há uma ignorância em relação ao espiritual gritante. Infelizmente, nós ainda somos muito atrasados em relação ao conhecimento espiritual. Bote atraso nisso. Vocês acreditam que tem gente que ainda tem medo de espíritos? Tem gente que tem medo. Que não dorme de luz apagada. Tem gente. Tem gente que diz, Deus me livre de ver o espírito. Vocês acreditam que ainda tem gente ignorante a esse ponto? Não estou falando de ninguém aqui. Aqui não. Aqui não. Não são vocês. Não são vocês. Tem pessoas que lidam com o espiritual como quem lida com uma coisa sagrada, com uma coisa religiosa. Por que confundir o espiritual com religião? Quem fez isso? Reencarnação não é um tema religioso. Mas tem gente que pensa que é um tema religioso. Mediunidade não é um tema religioso. Mas tem gente que pensa que é um tema religioso. Que ainda fica assim, será? É a mesma coisa que aquele indivíduo que mora lá no interior do Nordeste e se questiona, será que o homem foi à Lua? Transforma um fato científico num objeto de crença. É a mesma coisa daquele que diz, será que existe reencarnação? Me desculpem, mas isso é ignorância. Isso é ignorância. Nós ainda estamos, confundindo o fato com a religião. Religião diz respeito a Deus. Religião diz respeito
à experiência da fé, não ao espiritual. Por que que as religiões evangélicas não atacam a mediunidade? Porque sabe que não é produto de fé. Tem lá suas sessões de descarrego, disso e daquilo. Eu não contesto a mediunidade. Porque não é objeto de fé. Muito embora esse mesmo segmento ainda transfere para um livro a verdade. Ora, nem o próprio Jesus quis responder o que era a verdade. Mas tem gente que acha que a verdade está num livro. Ou a verdade está na palavra de uma pessoa, minha ou de qualquer pessoa, que tem alguém que é infalível na terra. Ainda tem gente que acredita nisso. Nós vivemos essa ignorância. O espírito então chega na adolescência e ele vai viver o confronto com a vida, com o que a vida lhe reserva. E não pensem que o que nós vamos enfrentar é simplesmente fruto do passado. Como dizem aí, não, você vai pagar o que você fez. Não, não pensem dessa forma. Deus não é uma máquina. Isso não é um mecanicismo, porque se acreditarmos nisso, nós estamos fritos. Porque estamos irremediavelmente condenados no futuro. Porque se o que nós estamos fazendo aqui é fruto do passado, então tudo que eu estou fazendo agora, eu estou me condenando para o futuro. Não é assim. A divindade sempre traz algo novo. Nós vamos experimentar o novo. O passado só volta para aquele que assim pensa. E assim concebe esse sistema. Então vai viver o passado. O espírito passa por experiências de acordo com o que ele é naquele momento. Não o que ele foi, o que ele é. O nosso passado é fruto do tempo em que vivemos nele. Como o nosso presente é fruto do tempo que nós estamos vivendo. Mesmo que porventura você tenha feito alguma inadequação no passado, necessariamente você não vai pagar por isso. Porque você pode ter mudado. Você pode ter modificado essas circunstâncias, o seu modo de pensar. E aí você vai viver o seu presente. Mas nós temos um medo, uma crença, eu vou pagar. Quantos aqui nunca disseram, eu mereço sofrer? Eu mereço. Eu não mereço. Se vocês acham que vocês merecem, paciência, mas eu não mereço sofrer. De forma nenhuma. Mesmo reconhecendo que já fiz inadequações. Eu não mereço sofrer, não aceito. Passo por aquilo que eu sou, não pelo que fui, pelo que sou. Se você ainda conserva quem você era, então você vai passar por experiências típicas que parecem pagamento de dívidas, que vão gerar sofrimentos. Chega a adolescência, você não se sente livre para fazer as suas escolhas. Você é envolvido por referenciais típicos de quem quer dominar. Eu me lembro, na minha época de adolescente, eu não aceitava nenhum sistema religioso. Eu desconfiava de homem de saia. Isso para mim era claro. Alguma coisa errada. Conservador, achava que mulher usava saia, homem usava calça. Quando aparecia um homem de saia, tem uma coisa errada aí. Isso na minha mente. Na realidade, eu não aceitava a religião. Nunca aceitei. Nunca aceitei. Quando eu digo religião, era aquilo imposto. Tragado por uma subcultura. Por um filtro de dominação. Não. Eu quero ser livre para pensar. Para tirar minhas próprias conclusões.
o adolescente hoje, ele envereda pela droga porque ele não tem saída, porque não lhe é dado algo mais consistente. Ele vai para o vício do computador, dos jogos, das raves e de outras opções de alienação, porque o que é dado a ele? Que sentido da vida é oferecido? Se não algo mais conservador. Não lhe é dada a liberdade, não lhe é dada a oportunidade de experimentar as consequências dos seus atos. Nós impomos uma conduta. Sai da adolescência e vai para uma profissão. Mas ele aprende na própria escola que ele tem que ganhar. Minha mãe me dizia, se você vier... Minha mãe, não era nem meu pai. Se você vier apanhado da rua, você apanha aqui também. Bata. Você tem que ser o primeiro. Minha mãe dizia isso. Dizia para mim, meu filho, um dia você vai ser presidente. Eu pensava que era da República. Ela não me disse que era do Centro Espírita. Ela dizia, você vai ser presidente. E eu pensava, porque ela queria o melhor para o príncipe dela, né? Se o pai era o rei, eu era o príncipe. Não, não é oferecido ao adulto jovem, dos 20 aos 30 anos, uma filosofia que lhe dê um sentido e significado para a sua busca. O sentido e significado é, você tem que vencer. Vencer os outros. Você tem que ser melhor. Daí a gente adquire o ranço de estar conversando com alguém e sempre querendo mostrar superioridade. Sempre querendo contar vantagem. Sempre querendo demonstrar poder, posses, mostrar um ego fortalecido, mas que, para meio entendedor, já vê-se a fragilidade da pessoa. Frágil, totalmente frágil. Então nós criamos adultos jovens frágeis, muito frágeis. O espírito então começa a criar um passivo na encarnação. Um passivo. A ter atitudes inconsequentes, equivocadas, se culpa, tenta consertar. E aí vai cambaleando na encarnação. Vocês sabem que tem pessoas que não sabem ficar doentes. Tem gente que não sabe ficar doente. Primeiro sinal de doença, apela para o sagrado, com medo de morrer. Primeiro sinal de doença. Quando não faz uma promessa. Ao invés de ir a um médico, vão ao centro espírita. É mais barato, não paga nada. E o espiritismo cura. Querem mágica, não sabem lidar com a doença. Não entendem os sinais. Por quê? Frágeis. Pessoas frágeis. O medo da morte predomina quando chega à maturidade. Medo horrível. Não fale morte. Bate na madeira. Bate. Tem gente que faz isso. Não é ninguém aqui. Olha, não se sintam ofendidos, que eu não estou falando de ninguém aqui. Vocês já passaram disso. Vocês já estão em outra. Nós somos mais conscientes, espíritos mais amadurecidos, não tem essa fragilidade. Eu sei que vocês já passaram disso. Não entendem uma doença. Uma simples doença. Medo. Vai mais do que o instinto de conservação da vida. Porque apelam para o mundo mágico e mítico, para o sagrado, para resolver problemas que devem ser entregues
a medicina, a ciência. Até mesmo se não houver possibilidade de cura na medicina, entender que aquilo é um sinal, é um aviso de que algo está saindo pela via física, algo do psíquico que está saindo pela via física. Há alguma coisa. E outro dia, tive um piripaque deitado. Meu coração acelerou. Parece que ia sair pela boca. Eu estava deitado. Meu corpo começou a ficar quente. Será que eu vou desencarnar? Fiquei ali deitado, levanto. Não está cedo, deixa eu experimentar um pouco. Tem gente que nem isso se permite. Deixa eu experimentar para ver o que é isso. E o coração doía. E batia forte. Eu disse, o que é isso, meu Deus? O corpo tremia. Ficou quente. Eu vou deixar amanhecer. Porque pode ser que passe durante a madrugada. E não passava o negócio. Até que eu dormi. Pronto, passou porque eu dormi. Mas tem gente que fica agoniado com o problema. Não precisa o coração querer sair pela boca, não. Basta que um dedinho doa. Faz meia dúzia de orações para poder se prevenir. Deixe para orar quando a coisa for pior. Guarde um pouco a fé para um outro momento. Chega na adultez, 40 anos, na transição da primeira metade da vida para a segunda, aos frangalhos, medroso, medrosa, cheia de amuletos, vá na bolsa. Não, isso aqui eu vou sair sempre com isso, porque isso me dá sorte. Olha a fragilidade. Não posso deixar isso em casa. O outro vai para o jogo do Brasil com a mesma camisa. Toda vez que eu boto, o Brasil ganha. Olha, ele é o centro do mundo, né? Numa superstição frágil, extremamente frágil. Para não dizer, e outros momentos na vida que ao invés de encarar, a pessoa cria esses subterfúgios, esses sistemas. Quando vem as provas, se esconde. Não, o espírito tem que tomar consciência de que a vida é um presente de Deus. Tome, viva. Seja 10 anos, seja 100 anos, viva, porque o significado da vida é vivê-la, é não se esconder. Não se esconda. Viva intensamente e apaixonadamente a vida. Viva intensamente. O outro dia disse, Adenauer, o que é que você acha da vacuidade? O que é isso, meu Deus? Vacuidade. Se é impermanência. Eu não acho nada. Sim, mas é isso que a gente deve viver. Eu não, lá ele. Eu não vou viver a impermanência. A vida tem que ser vivida intensamente. Se você não estabelecer relações com as pessoas, você não cresce. Não cresce. O crescimento, o desenvolvimento do espírito se baseia no contato com o outro, alguém. Seja feio, bonito, alegre, triste, preto, branco, amarelo, cor-de-rosa, magro, gordo, alto, baixo. Relacionar-se com alguém é fundamental. Se vacuidade é isso, vamos cair dentro. Vamos cair dentro. Não, Adão, a gente tem que ir para não sei aonde, meditar. Sim, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Depois volte para a relação com o outro. A vida pede intensidade. Eu prefiro aquele que se equivocou, porque viveu intensamente uma coisa, do que aquele que nada fez, se poupou. Não, me poupei. Me poupei. Chega na minha idade, quase 60 anos, muito bem vividos. Confesso a vocês que queria ter 80, mas ainda estou nos 58. Vou fazer agora 58.
Muitos chegam a essa idade pendurados. 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 Cheio de ciclos abertos, sem fechar. O espírito tem que fechar coisas que ele abriu. Processos mal resolvidos, feche isso. Para que manter aberto? Pessoas que ainda querem viver na segunda metade da vida o que não viveram na primeira metade da vida. Ciclos abertos, não fecharam. Não querem envelhecer? Impossível. Impossível. Não sabem envelhecer? Possível. Tudo bem que você tinja seu cabelo. Tudo bem. Tudo bem que você disfarce sua barriga com uma cinta. Tudo bem. Tudo bem que você faça escova no seu pichain. Tudo bem. Não tem problema. Eu acho que isso é uma questão de estética. Sim. Tudo bem que você tire cabelo daqui, bote aqui. Nenhum problema se você quer uma aparência diferente. Pode cuidar da aparência, não tem problema. Agora, não deixe de amadurecer a sua mente. Não deixe. Não deixe de viver aquilo que a vida lhe oferece, que é viver a experiência da serenidade. Eu tenho uma clínica e tenho 2 sócias, são minhas amigas. E nós estávamos conversando ontem pela manhã, falando de um ou outro paciente. Não é fofoca. Entre psicólogos se chama supervisão. Não é? Fala de um, fala de outro, né? E eles não sabem, não diga isso a ninguém. Fala de um, fala de outro, tem um paciente assim, até, e a gente troca experiências, né? E eu estava dizendo a elas, e elas também concordaram, que chega uma certa idade, que é mais ou menos essa, dos 60, em torno dos 60 anos, aqui eu estou em torno dos 60 anos, que é lamentável que uma pessoa não tenha adquirido serenidade. Lamentável. Que o espírito ainda esteja briguento, agressivo, raivoso, cheio de remorsos, cheio de culpas. Não conquistou a serenidade. Sai para a rua como quem vai viver o UFC. Eu não sei o que é não, mas eu estou dizendo. Deve ser alguma coisa, tipo 2 cachorros brigando. Eu acho que é mais ou menos isso. Ou MMA. Não é isso? Parece 2... Eu não assisto não, mas eu já vi uma vez ou outra tal. Tem gente que sai para a vida com aquela disposição aos 60 anos de idade. Deixe isso, deixe para sair assim, na fase que você habitava o corpo de um animal. Deixe, já passou? Agora não. Saia para a vida para crescer, não para sublevar a ordem, anular o outro e querer a posse, o poder. Onde predomina o poder, o amor passa longe, longe. Então, não conquista a serenidade. A serenidade é assim, você tem tempo para responder ao que a vida lhe apresenta. Isso é serenidade. É aquela famosa afirmação, conte até 10. Só que, em vez de contar, você já sabe esperar. Você pensa, você reflete, você analisa a melhor possibilidade de resposta que faça você e o outro crescer. Ambos crescerem. Isso é serenidade. Não, tem gente que diz, não me importo com o outro.
que não se importa com o outro, não se importa com a sua própria humanidade. Toda agressão ao outro é uma agressão ao lado humano, em mim. Tudo que eu faço contra o outro, eu agrido a parte de mim que é humana. Razão pela qual se diz: faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você, porque é o lado humano. Não conquista a serenidade. Não integra isso. Sai feito um pitbull. E agora tem MMA de mulher. Agora parece que tem uma restrição. Não pode quebrar a unha da outra. Nem se fizer escova, mexer no cabelo. Tem de mulher, quer dizer, nós estamos chegando ao ponto de que a cidade vai ser um grande ringue, onde as pessoas vão ter espaços para se digladiarem. Quando chega aos 80 anos, chega ao idoso, depois dos 65 anos, 60, 65 anos, o idoso, o que é que a gente assiste? Um autodesprezo. Autodesprezo. Não é um desprezo da sociedade, não. Porque se a sociedade me despreza e eu aceito, sou eu que me desprezo. Porque eu conheço pessoas idosas que são extremamente ativas. Vou dar um exemplo que todo mundo conhece, Divaldo Franco, um homem de 85, acho que 85 anos, não foi desprezado pela sociedade porque ele continua ativo. E tem gente com 80 anos, parece que já morreu. Que não existe. Claro que a sociedade dá valor ao que é ativo, porque sociedade é movimento, é dinâmica. E se você não acompanha isso, você se exclui. Então encontre seus espaços. Atue. Atue. Haja. Se prepare para voltar. Quem aqui está preparado para voltar? Isto é, para ver o seu corpo desencarnar. Quem aqui? Sabe quando eu me preparei? Eu tinha 21 anos de idade. Quando eu experimentei a morte. 21 anos de idade. Me lembro como se fosse hoje. Ali, eu disse, então morrer é isso? Que coisa boa. Eu estava deitado num carpete verde na sala do apartamento de minha mãe. Deitado. Eu fui dormir na sala. Porque eu tenho um sono muito pesado. Eu fui dormir na sala. Porque um amigo meu, sergipano, ele queria que eu corresse com ele. Então nós vamos correr de manhã cedo. Eu nunca fui favorável a acordar cedo. Não matei ninguém. Tem pessoas que acordam, não sei se vocês acreditam, 6 horas da manhã. Assassino. Fez alguma coisa no passado para acordar essa hora. Mas deixa isso de lado. Ele aí disse, Adenal, vamos correr. Vamos fazer, eu tinha 21 anos, assim, o corpo sarado, não tinha barriga. Vamos correr, tá certo. Eu gostava muito dele. Eu dormia lá no quarto, ele ia buzinar 5:30 da manhã. Eu não acordava, meu pai acordava, me acordava e eu saía. Sempre meu pai me acordava. E eu vi que eu estava incomodando meu pai. Disse, fulano, eu vou dormir agora na sala. Se buzinar, eu vou acordar. Que nada, ele buzinava, meu pai acordava lá, eu não acordava. Ele disse, vamos fazer o seguinte, eu vou amarrar um barbante no dedo do meu pé, botar a ponta debaixo do capacho, você puxa e me acorda. Quebrava o barbante e eu não acordava. Meu pai acordava. Me lembro disso, por isso que eu dormia no carpete da sala. Eram talvez meia-noite, perto de meia-noite. Eu estava deitado. Eu ouvi uma pessoa me chamar. Pensei que era minha mãe. E aí me levantei. Quando eu me levantei, meu corpo ficou. Olha que coisa fantástica. Eu tomei um susto. Porque eu senti que eu estava leve.
Me virei assim para ver, não consegui e vi que eu estava fora do corpo. Tomei um susto, voltei com uma forte dor de cabeça. Foi a primeira experiência de morte. Pensa que eu tive medo de morrer? Jovem. Não tinha os condicionamentos, não tinha religião. Não tinha religião. Minha mãe era católica, mas felizmente não impôs religião aos filhos. Felizmente. Como eu também não impus aos meus filhos, porque sou espírita desde essa época. Quer ir para o centro? Vamos. Não quer ir? É livre. Noite seguinte, deito no mesmo lugar, no carpete verde, fino, porque era pobre. Não era aquele carpete duro como o quê? Botava uma coxazinha, não cobria porque era calor danado, o apartamento era poente, calor, chega suave, é um negócio sério, né? Aí, deitei, nem me lembrei do dia anterior, saio do corpo e encontro um homem sentado na janela do apartamento. Vamos conhecer uma cidade espiritual. Olha que coisa maravilhosa. 21 anos de idade. Medo da morte? Isso foi uma experiência direta. Não foi uma crença, uma experiência direta. Desdobramento, sair do corpo. E nós ficamos assim, ó, será? Ah, mas eu preciso ver para crer. Sim, mas antes de ver para crer, experimente. Vá deitar, dizer, eu quero sair do corpo. Faça isso todo dia, sem medo de morrer. Sem relacionar isso com a morte. Diga para você, eu quero ver um espírito, sem medo. Quer viver a experiência? Então entre com coragem. Não entre cheio de garantias. O outro disse, Adenal, posso acender uma vela? Você vai incendiar o apartamento? Para que você vai acender uma vela? Não, mas é porque minha crença, coisa nenhuma. Não vou acender vela, coisa nenhuma. Não, não vá meia boca, não. Ou você vai ou você não vai. Então chega o idoso, cheio de medo. Ou então vai para a negação. Vai para a negação. Do tipo assim, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Aí na hora do vamos ver, não é como a outra que eu fui visitar. O rapaz que eu fui visitar, não, sei que vou morrer, estou com medo não. Manuel, um amigo meu, desencarnou recentemente, no Hospital Aliança, fui lá visitar ele uma semana antes dele desencarnar. Não estou com medo não. Estou preparado. Sei que está chegando. Pouco menos do que a minha idade. Sei que está chegando. Tenho medo nenhum. A vida continua. Ele dizendo para mim, a vida continua. Quantos aqui têm essa serenidade de dizer assim, que venha a morte quando vier, que venha. Nenhum problema. Quero viver. Porque tenho coisas a fazer. Mas se a morte me chama, vamos passear. Que venha. Se Deus me deu as alegrias e os prazeres que tenho no corpo, que dirá o que me dará sem Ele, que é um escafandro, que limita? Não. Vamos viver intensamente. A oportunidade de estar no corpo é impagável. Digo a vocês, não quero estar desencarnado. Agora. Mas se desencarnar, de hoje para amanhã, amanhã provavelmente vou estar aqui para ver quem botaram no meu lugar. Para saber se é tão bonito quanto. Essas coisas, né? Quero saber. Não há pesar. Não há pesar com a morte.
A morte é boa para quem vai. É ruim para quem não a entende. É ruim para quem ainda fica apegado ao corpo, às posses, a patrimônio, apegado aos processos, não fechou ciclos. Não. Portanto, uma encarnação não deve ser entendida como uma continuidade da anterior. Porque entre uma e outra, há vida, há outra vida, há outra vivência, há outras experiências, há um preparo para, há um descondicionamento, há um recondicionamento. E desencarnar não é retornar à condição anterior, é dar continuidade à condição atual. Nós vamos nos encontrar depois da morte. Nós vamos nos encontrar. Com certeza vamos nos encontrar. Alguns anos atrás, eu estava viajando e eu tive uma experiência com um espírito a quem eu tenho uma ligação muito grande, por admiração a ele. Mas eu não sabia de onde vinha essa admiração. Eu tinha lido alguns livros dele. Logo depois da adolescência, eu li livros dele. E achei que ele era um espírito, como de fato era, muito evoluído. Tinha lido um livro dele, posteriormente li mais 2, 3 livros dele. Me esqueci dele. Li quando tinha 20 anos de idade, mais ou menos. Me esqueci dele. Numa viagem para o exterior, eu recebi a visita dele. Mas foi uma visita eu dormindo. Eu não estava acordado, estava dormindo. E ele me fez lembrar que, quando ele estava encarnado, isso lá pela década de 30 do século passado, quando ele estava encarnado, eu estava desencarnado. E eu assisti a uma palestra dele. Ele encarnado, palestrando, e eu desencarnado, assistindo. Como tem desencarnados aqui assistindo a nossa palestra. Ele me lembrou que eu assisti a uma palestra dele quando eu estava desencarnado. Então, nós nos reencontramos, seja estando no corpo, seja fora do corpo, os afetos se relacionam, os amores se perpetuam, as ligações se dão continuidade. E os ódios exigem conciliação. É assim que funciona. Quer se desligar de uma pessoa que ele atrapalha, para ter o direito de encontrar ou não, transforme a desavença em afeto, em amor. Porque aí você escolhe. Se você não transformar isso, você se liga àquela pessoa por muito tempo. É igual a ex-marido. Se você não souber se separar, você está mais casado do que quando estava casado. Tem separações que são verdadeiros casamentos às avessas. Assim são encontros que ocorrem nas encarnações com desafetos. Identificou uma pessoa que você não gosta, opa, oportunidade de mudar isso. Porque não quero ninguém pendurado no meu karma. E se você mantém a desavença, você está nora e sogra. Identificou que você não gosta dela, oportunidade de crescimento. Sócio que você desconfia, oportunidade de crescimento. Competidor, oportunidade de crescimento. Não perca a oportunidade de transformar um sentimento de raiva ou de ódio por uma pessoa em afetividade e amor. É fácil? Não. Não é fácil. Por quê? Porque você não presta. Ou você pensa que é o outro? Sempre a gente pensa que é o outro, né?
Porque você tem um percurso a fazer, você tem uma escada a subir, você tem renúncias a fazer, você tem instâncias dentro de você que precisam ser transformadas. Não é simples, não. Não é um decreto. Ah, eu quero gostar da minha sogra da noite para o dia. Não. Você tem que mudar muito, porque gostar de quem não gosta da gente é muito difícil. Gostar de quem nos atinge é muito difícil. Então, a receita é sacrificial, porque é transformadora. A encarnação passa, você desencarna, daqui a 20, 30, 40, 50 anos, aí você de volta. Esqueceu tudo. E nem é interessante lembrar, mas é você mesmo. É você mesmo que está de volta ao cenário. Vai reencontrar alguns, desencontrou de outros, vai viver experiências novas. Aproveite. 80, 100 anos passam numa rapidez incrível. Num instante. Num instante. Olhe você de volta. Para evitar essas repetições constantes, adiante o passo. Adiante o passo. Trabalhe o seu interior. Reflita sempre sobre o que é que eu preciso aprender com essa experiência. Reflita sempre, porque sempre há algo a aprender. Para que você não volte aqui e encontre de novo aquilo. Aquilo é aquela pessoa que você não resolveu. Aquilo. Não, eu não posso deixar para a próxima. Eu vou resolver nessa. Eu vou me livrar dessa situação. Resolva. Essa é uma oportunidade, é uma experiência a ser vivida. Não deixe para a próxima encarnação o que você pode resolver nessa. Não deixe. Com você. Tudo que lhe incomoda aponta para algo mal resolvido dentro de você. E não transfira a responsabilidade para os espíritos, nem para Deus. Deus vai resolver. Sim, não se esqueça que você o representa. O representa. Então, a solução lhe cabe. O sacrifício é seu, a renúncia é sua, o dever é seu. Tudo que você transferir para o sagrado resolver representa salto, vazio, algo a ser preenchido. Então você está adiando. Foi curado pelo espiritual, pense assim, mais responsabilidade para mim. Foi resolvido magicamente, não dependeu de mim a solução, eu não aprendi, então eu preciso estar sempre aprendendo. E o bom é isso, que o processo é de evolução do espírito, não é de punição. O processo não é de sofrimento, é de sacrifício. O processo é de busca pela felicidade e não vingativo e nem de levar o espírito a uma situação em que ele eternamente fique sofrendo. Não, isso é passado. Isso não pertence à nossa sociedade. Daí eu considerar que o espiritismo ainda vive uma espécie de transição de uma visão neocatólica para uma visão espiritual. Ainda tem gente pregando um espiritismo arcaico, antigo, meio misturado com aquele sistema de punição. Não. O espírito foi criado para a felicidade. E é isso que a gente deve perseguir. Muita paz.